Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao segundo episódio da série Desvendando o Plástico, aqui no Faz Sentido. Este é um podcast do Grupo Sinos e que conta com o patrocínio da Braskem. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Rissoto. Porque recordar também é viver. No primeiro episódio, se você não lembra ou ainda não ouviu, tivemos um panorama geral da história do plástico no país e no mundo. O episódio passado, Desvendando a História do Plástico, servirá como base para que possamos aprender mais sobre o consumo consciente e o descarte adequado com Vanuska Jano, professora da pós-graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale, e Tássia Buttiger, coordenadora do programa Catavida. Os avanços tecnológicos desenvolvidos pelo ser humano acabam por transformar tudo que o cerca, incluindo o meio ambiente. E não é diferente com o plástico. Como já falamos antes, é claro que esse material traz benefícios e facilita a nossa vida no dia a dia. Entretanto, toda essa produção e consumo desenfreado em larga escala tem como consequência uma poluição que faz com que 8 milhões de toneladas de plástico sejam jogadas por ano nos oceanos, segundo o Fundo Mundial da Natureza, mais conhecido como WWF Brasil. E é aqui que o consumo consciente e o descarte adequado surgem como uma alternativa para mudar o nosso comportamento na tentativa de minimizar os danos ao meio ambiente. A professora Vanuska Jano nos convida a refletir. Mas o que vem a ser nossas escolhas? E isso está muito ligado ao consumo consciente. É saber o que eu estou consumindo, se eu tenho necessidade disso, e o que eu consigo melhorar nesse meu consumo. Eu tenho necessidade de comprar algo. Ele vem com quantas embalagens, eu consigo escolher um outro fornecedor ou outra marca que me satisfaça, mas de uma maneira mais consciente, ambientalmente falando, social também, porque se eu faço uma escolha de compra que eu sei que vai para rejeito, que é o nosso lixo, vai lá para o aterro sanitário porque não tem outra possibilidade, eu tenho esse poder de escolha. E isso é o consumo consciente. Eu tenho que ter muito claro para mim o que isso impacta. Ok, refletir sobre o nosso poder de escolha é o ponto-chave para a mudança de comportamento quanto ao consumo. Mas aqui também pode entrar outra questão. O valor dos produtos ecologicamente corretos podem ser um pouco mais elevado quando comparado a outros produtos que talvez não levem tanto em consideração o impacto causado no meio ambiente. E se for o caso em que você não dispõe de poder aquisitivo para investir em produtos que agridem menos a natureza, a reciclagem e o descarte correto são uma opção. Aliás, é a separação correta dos resíduos que faz toda a diferença no trabalho da Tássia Buttiger, que coordena o programa Catavida aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela ressalta a importância do trabalho dos catadores de resíduos sólidos e como esse processo de coleta ocorre. Hoje, dentro de Novo Hamburgo, tem uma empresa que faz a coleta, né? Que é uma empresa que coleta tudo junto no caminhão prensa e leva para a central de resíduos que fica na Roselândia, que é onde eu trabalho. Aí é a empresa que coleta. Mas dentro de Novo Hamburgo, dentro do programa Catavida, tem 2 unidades que são de coleta seletiva. Essa coleta seletiva ela é feita por catadores, né? O catador sai na rua com o caminhão, tem uma relação direta com o morador, né? Orienta a forma correta de fazer o descarte, a forma correta da separação, o dia certo para descartar esse material. Então, dentro de Novo Hamburgo existe 2 processos. Um é feito, coleta seletiva, ela é feita pelo catador, e outra unidade na central de resíduos, que a coleta é feita pela empresa. O programa Catavida foi criado em 2009 e conta com 3 unidades distribuídas por 3 bairros do município. E além de dar uma destinação correta para os resíduos sólidos que são recicláveis, o programa também se propõe a inserir os catadores no cooperativismo.
Hoje, na central de resíduos que se localiza na Roselândia, é triado uma média de 180 a 220 toneladas mensal. Isso é triado na usina de reciclagem que fica na Roselândia. E isso tem mais em torno de 100 toneladas de resíduo que é triado pelas outras 2 unidades que tem de coleta seletiva dentro do programa. Tem uma no bairro Santo Afonso e outra no Industrial. As 2 juntas triam em torno de 100 toneladas mês. Isso faz parte da coleta seletiva. Na usina, onde chega todo o lixo doméstico, lá a gente tria em torno de 180 a 230 toneladas mensais. Contudo, esse grande volume de resíduos triados sofreu variações. Tudo isso porque a pandemia da Covid-19 também atingiu o setor de triagem e reciclagem. Logo no início da pandemia se teve uma redução. Os primeiros 2 meses reduziu um pouco, pelo grupo que estava reduzido, né? E até pela medo um pouco, assim, que a gente teve áreas que eram coletadas das áreas perto de hospitais, a gente não triava aquele resíduo, então acabou diminuindo um pouco. Mas hoje, se passando 2 meses, aumentou, porque o pessoal acabou consumindo mais, teve mais em casa, né? Acabou consumindo mais, então o resíduo ele aumentou, em vez de diminuir, ele aumentou com a pandemia. Por isso, pensando em medidas de redução de danos, o consumo consciente é cada vez mais necessário e anda lado a lado com a reciclagem. Com certeza, o meu consumo consciente vai estar interligado diretamente ao descarte correto. E o descarte correto é isso, é saber se tem coleta seletiva no município onde vocês residem, né? Onde nós todos residimos. Isso falando como consumidora comunidade, né? Se eu, como indústria, aí estou gerando, eu tenho e devo, por lei, né? Em questão de indústria, empresas maiores precisam estar na lei, dar o descarte e comprovar esse descarte correto. Mas a consciência vem de encontro a isso. Eu consumo e eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou tentar não gerar. Vou comprar a minha banana sem o saquinho plástico, se for pensar nos plásticos, mas eu sei que a casca da banana eu vou para a composteira. Eu posso até, inclusive, botar numa vermicompostagem com as minhocas. Não tenho isso em casa, faço uma composteira. Então, tem vários caminhos, sim, que a gente pode ter tranquilamente um descarte correto, né? O melhor possível. Que esse material vá para uma reciclagem e volte para o seu ciclo natural, que não é, com certeza, aterro. A quantidade de plásticos que poluem os mares e a quantidade de resíduos sólidos que são reciclados, incluindo o plástico, podem nos levar a pensar no plástico biodegradável como matéria-prima para os mais diversos produtos. A professora Vanuska nos alerta para um aspecto. O plástico biodegradável não é para qualquer material. Ele não consegue substituir tudo, porque ele biodegrada, ele vai degradar. Então, normalmente, com muita chuva, dependendo de como foi feito esse polímero, esse plástico biodegradável, ele vai desmanchar. E não vai ter resistência para carregar aí uma garrafa PET de 2 litros cheia, por exemplo. O plástico biodegradável não está em um futuro distante. Ele já é uma realidade e está inserido no nosso dia a dia em objetos como cartões de crédito e talheres descartáveis. E você pode estar pensando, todas essas ações são suficientes para acabar com a poluição? E eu tenho que te responder que não. Elas são uma parte de um processo que deve levar em consideração a educação ambiental das próximas gerações. Por isso, é importante você se questionar sobre a destinação do seu lixo. Mas, com certeza, a educação, e com ela vem a educação ambiental, que é um instrumento dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos da lei, né, que foi, então, está instituída pela Lei 12.305 de 2010. Já fizemos aí uma década, 10 anos de lei, e tem muita coisa a ser ainda evoluída em relação a isso.
É a partir da lei que a professora Vanuska citou que o país organiza formas de lidar com o lixo produzido. Ou seja, setores público e privado precisam, por lei, ser transparentes na gestão dos resíduos. A Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabeleceu, por exemplo, quais materiais poderiam ser destinados para reciclagem ou reaproveitados. Além da preservação do meio ambiente, essa lei tem como princípio básico a manutenção da saúde pública e o incentivo ao estilo de vida mais sustentável. E no próximo episódio, vamos falar da tal economia circular e como a reciclagem é importante para esse processo. O podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é produzido e apresentado por Maiara Morales, a edição é de Carlos Rissoto, a supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.